É isso. 23 de abril de 2026, estamos no 5º ano e no dia 59 desde o início da versão completa. Sejam bem-vindos ao relatório de situação. No relatório de hoje, pouco veremos da linha de frente, mas sim outros temas. Sinceramente, quem se interessa por mudanças atuais nela? Eu faço esse trabalho aqui há anos e nunca se soube tão pouco sobre o andamento da linha de frente como agora. Há poucas informações de ambos os lados, quase nada avança, e quando avança, são apenas alguns quilômetros por mês. Essas são distâncias que outros exércitos normalmente conseguiam percorrer em alguns dias, se não em um único dia. Aqui não vemos nada disso. Então eu realmente não posso mudar muita coisa no mapa de situação, mas, além disso, acontece muita coisa que também é muito importante para a guerra e principalmente para o andamento da guerra. Ataques a depósitos de petróleo afetam a economia e novas entregas de armas determinam o cenário atual das notícias, que vamos analisar hoje. Enquanto Tuapse ainda está queimando, e vemos isso em muitas imagens e principalmente em muitas reclamações dos moradores, agora também há novos ataques a outros depósitos. Drones, por exemplo, atacaram a estação de bombeamento de petróleo Gorky, na região russa de Nizhny Novgorod. A instalação é considerada um ponto central no sistema de transporte de petróleo russo e faz parte da estrutura da Transneft na região do Alto Volga. Ersten Erkenntnissen zufolge. 3 tanques de petróleo foram danificados no ataque. Em seguida, um grande incêndio se espalhou por cerca de 20 mil metros quadrados e ainda não foi controlado. Mas isso não foi tudo. Dados do sistema FIRMS da NASA indicam, após novas detonações noturnas, um grande incêndio no depósito de petróleo de Feodósia. Moradores prestativos confirmaram, filmaram e publicaram o incêndio. Como disse, esse pessoal é o melhor, porque eles confirmam o que eu ou outras pessoas dizem ou afirmam, e fazem isso totalmente de graça. A instalação já havia sido repetidamente alvo de ataques anteriormente, sendo que mais da metade dos tanques de combustível teria sido destruída. No entanto, os incêndios atuais indicam que a infraestrutura continua sendo significativamente danificada e o uso do depósito está cada vez mais restrito. Aliás, os tanques de combustível foram novamente danificados, inclusive o depósito de Tuapse. Não se sabe quanto foi destruído. Ainda não está claro o que foi destruído. Essa enorme nuvem de fumaça preta que se estende sobre o depósito, tão grande que naturalmente não dá para enxergar através dela. Pelo menos não com os meios que nós, repórteres OSINT, possuímos. Com isso, a extensão dos danos atualmente é incerta devido à má visibilidade. Unidades das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia atacaram e destruíram em Donetsk um posto de comando e um local temporário de posicionamento de um grupo móvel de operações do Serviço Secreto Interno Russo FSB com drones FP-2 destruíram. Segundo as informações disponíveis, 12 membros das forças especiais foram mortos e outros 15 ficaram feridos. A Direção Móvel de Operações afetada é uma estrutura especial operacional dentro do FSB, que funciona como um elemento de intervenção e ação encoberta. As tarefas desta unidade envolvem operações em territórios ocupados e na retaguarda ucraniana. Isso inclui, entre outras coisas, ações de contra-inteligência, atos de sabotagem e operações militares encobertas. A criação de redes de agentes, bem como a identificação, perseguição e detenção de pessoas consideradas desleais. Além disso, são atribuídas atividades coordenadas em relação a forças pró-russas, bem como medidas de recrutamento. Após mais de 7 meses em combate quase contínuo na linha de frente, as forças ucranianas foram retiradas das linhas mais avançadas. As primeiras imagens após a substituição mostram claramente os sinais desse longo desgaste. Os homens parecem marcados pela duração da missão. É emblemático da realidade de combate durante meses, sob condições extremas. Só agora se abre para eles um momento de alívio físico e mental longe da linha de frente. Mas agora, falando sério, 7 meses e meio são brutais. Alguns russos chegam até a permanecer mais tempo na linha de frente, pelo menos certas subunidades, já que a expectativa de vida média de um soldado russo costuma ser de 4 meses e meio. Quem aguenta mais tempo costuma ficar mais tempo na linha de frente do que os ucranianos de que acabamos de falar.
Mesmo assim, eles já estavam há muito na linha de frente. Veja por esse lado, uma das maiores guerras de trincheiras foi a Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, um soldado alemão comum passava cerca de 15% de todo o seu tempo como soldado na linha de frente. Os outros 85% não. Na frente ocidental, normalmente ficava-se de 5 a 7 dias na linha de frente antes de ser rotacionado, devido ao grande estresse e à intensidade dos acontecimentos. Ataques diários ou perigos estavam sempre presentes lá, ameaçando matar alguém, e 7 meses e meio, é claro, são uma dimensão completamente diferente. Porém, a guerra na Ucrânia não se compara à Primeira Guerra Mundial, pois seu tamanho e intensidade são menores. Mas tudo isso também pode ser levado ao extremo. O soldado Oleksiy Mikhailov ficou 343 dias em sua posição e foi homenageado com o título de Herói da Ucrânia por isso. Isso já é uma conquista significativa em experiência, mas não é algo que eu queira invejar. Principalmente quando você conhece pessoalmente pessoas que depois de 3 dias de bivac em condições simuladas já tinham desistido da vida. Quero dizer mentalmente, é claro. Por outro lado, isso também nos mostra que os ucranianos não conseguem fazer rotações regulares em alguns trechos da linha de frente, ou pelo menos em intervalos menores. Porque no momento, com os ucranianos funciona assim, eles deixam a unidade na linha de frente até atingir um certo limite. E só quando o efetivo cai abaixo de um certo limite é que a unidade é liberada para a rotação. Se você estiver em um setor da linha de frente pouco disputado ou em uma unidade com poucas baixas, ainda pode se beneficiar do reabastecimento. Também vive disso, sem perdas. Você pode acabar passando muito tempo na linha de frente. Já faz mais de 4 anos que essa guerra está acontecendo, e paralelamente surge a questão de quanto tempo a economia russa ainda vai aguentar isso. Nós sabemos que o Ocidente, em sua ingenuidade, muitas vezes achou que a Rússia não conseguiria mais acompanhar economicamente já nos primeiros meses. E principalmente, o que é ainda mais ingênuo, que o povo russo se revoltaria contra Putin por considerar essa guerra ruim. Ambas as coisas, é claro, tiveram o efeito oposto, assim como as declarações do outro lado, que sugeriam que a Ucrânia estaria derrotada em 2 semanas. Só para lembrar, foram muitos, e eu não quero me arriscar aqui, mas houve um ou outro general da reserva que em algum canal de notícias, logo após o início da invasão, já dizia: "Ah, isso é questão de 2 semanas, eles não têm chance." Tudo isso com a ideia de que um general, ao transmitir informações, sempre é considerado mais confiável do que quase qualquer outra pessoa. Vamos voltar à economia russa. Quanto tempo ela vai suportar isso? Externamente, tudo parece estável, como o Kremlin deseja. A produção continua, a indústria de armamentos está crescendo, o Estado mantém tudo funcionando e garante que o futuro será grandioso. É exatamente essa imagem que querem passar. Mas, se olharmos mais de perto, a situação é muito mais frágil, porque a economia, como um todo, só cresce por causa da indústria de armamentos financiada pelo Estado, isso é verdade, mas está caindo em todos os outros setores, exceto no dos floristas. O Banco Central relata problemas, os impostos foram aumentados, os juros não são atrativos, o setor das pequenas e médias empresas está afundando. Nunca houve tantas empresas indo à falência como agora. Inflação alta, pouca inovação, sem desenvolvimento e impostos maiores. E agora também há algumas pessoas que se manifestam em fóruns econômicos públicos, bem no centro de Moscou, reclamando que a região mais pobre da China ainda é mais rica e próspera do que as da Rússia. O chefe da inteligência militar sueca, Thomas Nielsen, descreve isso de forma bastante sóbria. Uma economia que produz principalmente para enviar material para a linha de frente, onde é destruído pouco tempo depois, não cresce de forma sustentável. Ela gira em círculos. Sempre foi assim. Ao fabricar itens para a guerra, deve-se assumir que serão destruídos ou inutilizados. Seja munição, seja um míssil antiaéreo, seja também um soldado e seu equipamento. Esses são todos investimentos dos quais se pode esperar que sejam disparados ou perdidos. Quando uma empresa normal produz algo, não importa qual produto ou serviço seja oferecido, ela quer lucrar com isso. Na maioria das vezes, você tem um gasto pequeno e de alguma forma obtém lucro com isso. Mas na guerra geralmente não é assim. Na guerra você gasta algo e não recebe mais dinheiro de volta por isso.
E quanto mais tempo essa guerra durar, mais prolongados e maiores serão os gastos. O problema não está apenas na guerra em si, mas também na estrutura por trás dela. A indústria de armamentos impulsiona o crescimento, mas depende de créditos estatais e é vulnerável à corrupção. Sem esse apoio artificial, muita coisa disso nem funcionaria. Ao mesmo tempo, outros setores da economia são negligenciados. Além disso, há um ponto que muitas vezes é subestimado. Os números que são divulgados externamente não são necessariamente o que acontece internamente. Há indícios de que os dados econômicos são maquiados para manter a imagem de uma situação estável, não só para a própria população, mas também para o Ocidente. E é aí que a situação fica delicada. Quando más notícias são suavizadas antes de chegar à liderança, há risco de que nem mesmo os líderes tenham uma visão realista da situação. Portanto, decisões são baseadas em números irreais. Imagine se Putin fosse o último no comando. Ele é quem toma a decisão sobre como prosseguir. E agora, você apresentaria a ele 2 números. Ou você diz a verdade para ele e fala que esse setor ficou extremamente enfraquecido. Então ele procuraria uma forma de aliviar ou subsidiar esse setor. Mas, se você tiver medo de dizer isso para ele, ou se as 6 pessoas abaixo de você já tiverem maquiado os números e você mesmo recebeu um número que parece muito bom, então você vai apresentar esse número para ele e dizer: esses são os números atuais. Na verdade, parece tudo muito bom, e aí ele também não vai tomar nenhuma providência. Isso vale para todos os níveis abaixo de Putin. Isso pode ser visto, por exemplo, na inflação. Oficialmente, ela é significativamente mais baixa, mas internamente ela é considerada muito mais alta. Até mesmo Putin admitiu recentemente que existem problemas econômicos. O produto interno bruto caiu no início do ano, ou seja, um sinal que não se quer ouvir abertamente. E se disseram isso para ele, então você pode imaginar que a situação da economia provavelmente está ainda pior do que aquilo que ele foi informado. O possível desenvolvimento, portanto, é delineado de forma bastante clara pelo observador, ou uma queda lenta e gradual, ou uma ruptura brusca, caso o sistema deixe de funcionar em algum ponto. A campanha de drones ucraniana continua com seus ataques e atinge não apenas depósitos de petróleo, mas também estruturas na retaguarda. Em uma única noite, vários sistemas de defesa antiaérea russos foram desativados, entre eles diferentes unidades do Tor M2, assim como o sistema OCA. Os ataques se espalham por áreas ocupadas, assim como na região de Briansk e também na área da Crimeia. Ao mesmo tempo, ataques visam depósitos de combustível e pontos logísticos estratégicos. O objetivo é enfraquecer sistematicamente o abastecimento e a segurança das forças russas na retaguarda. Agradeço aos assinantes, membros e a All Go Crew. Agradecimentos a Oberstleuter Drenecke, Sila Titrich e Ferdinand Meyerhofer. Inscrevam-se, curtam e comentem. Até o próximo boletim.